pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin. Olha, uma informação importante, pessoal. 3.000 K, você vai ler 3.000 Kelvin. É uma forma de medir Kelvin, uma maneira de medir temperatura, uma unidade de medida. É parecido com graus Celsius ou graus Fahrenheit. É claro que existe uma relação entre as escalas, ok? A relação da unidade de temperatura Kelvin para uma escala em graus Celsius. E uma coisa que é importante salientar, não tem a palavra graus antes do Kelvin, tá? É 3.000 Kelvin, não existe 3.000 graus Kelvin, ok? Essa unidade de medida é muito utilizada por físicos, engenheiros e químicos, ok? Então vamos lá, vamos recomeçar a leitura. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 kelvins, nos aparecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem a temperatura em torno dos 6.000 kelvins. As mais quentes são brancas ou azuis, porque a sua temperatura fica acima dos 10.000 kelvins. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Temos aqui estrelas da sequência principal. Pessoal, a imagem está levemente embaçada, mas é a imagem original da prova, ok? Então nós temos aqui a classe espectral, a temperatura, a luminosidade, a massa e o raio. Então na classe espectral B0, a temperatura é 28.000 kelvins, a luminosidade é 2 vezes 10 a quarta, a massa é 18, o raio é 7. Essas são as características dessas estrelas. Muito bem. Se tornarmos uma estrela que tenha a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Olha só. Vamos olhar as alternativas. 20.000 vezes a luminosidade do Sol, 28.000 vezes a luminosidade do Sol, enfim. Todas as alternativas estão comparando com o quê? Com a luminosidade do Sol. Então, essa luminosidade vai ser o nosso padrão, a nossa referência. E o que a questão quer? Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza da sua luminosidade? Então, em relação ao Sol, qual vai ser a ordem de grandeza da sua luminosidade? Podemos dizer assim, quantas vezes maior vai ser a luminosidade dessa estrela em relação ao Sol? Ou quantas vezes menor pode ser a luminosidade dessa estrela em relação ao Sol? Quando nós falamos ordem de grandeza, pode ser tanto maior quanto menor, tá ok? Então a primeira coisa, vamos ter que observar o quê? A nossa tabela. E para observar aqui a nossa tabelinha, nós vamos comparar com quem? Com a luminosidade do Sol. Então vamos ver as características do Sol. Vamos voltar aqui no enunciado e ele fala o seguinte: estrelas não é muito quentes, cerca de 3.000. Já estrelas amarelas, como o Sol, tem uma temperatura em torno de 6.000 Kelvin. Então nós vamos olhar aqui na nossa tabelinha o Sol e depois nós vamos comparar com uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que o Sol. Então a temperatura do Sol é 6.000. Vamos olhar aqui na parte de temperatura. 40.000, 28.000, 9.900, 5.770, 3.480. Professor, não tem 6.000. Tudo bem? Vamos procurar um número próximo. Por quê? Vamos ler a legenda dessa tabela. Se vocês assistiram todas as minhas aulas do Enem, vocês vão saber que eu sempre falo, leia a legenda, que pode ter informação importante na legenda.
E nessa questão é uma delas. Olha só, olha a legenda. Quando eu li a questão, eu não li de propósito a legenda, eu pulei. Mas na hora da prova você não pode fazer isso. Olha só. Temperatura em Kelvin. Ok. A temperatura, todas essas temperaturas estão em Kelvin. Por que isso é importante? Se elas estivessem em graus Celsius, ele deu a temperatura do Sol em Kelvin. Então como é que nós iríamos comparar? Tem que ser sempre na mesma unidade. Então neste caso a temperatura do Sol e a temperatura da tabela estão na mesma unidade. Próximo item da nossa legenda. Luminosidade, massa e raio, tomando o Sol como unidade. Tomando o Sol como unidade. Professor, o que significa tomar o Sol como unidade? Significa que o Sol vai ser a nossa referência. E olha só, lembra que eu falei que a temperatura do Sol é igual a 6.000 Kelvin? Na classe espectral G2, nós temos estrelas com temperatura de 5.770. É muito próximo de 6.000. E olha só, a luminosidade é igual a 1, a massa é igual a 1, o raio é igual a 1. 1 o quê? Por que eles colocaram 1 aqui? Vamos voltar na legenda. Tomando o Sol como unidade. Então, eles pegaram a luminosidade do Sol. Em vez de escrever a luminosidade real do Sol, colocaram como 1. E o que isso significa? Por que eu tomo o Sol como unidade? Porque todas as outras estrelas passam a ser comparadas com o Sol. Nós já vimos aqui na tabela que esse aqui é o número de temperatura mais próximo do Sol. E para confirmar que nós estamos tratando do Sol aqui, todos os dados são em unidade. E o que isso quer dizer? Vou marcar aqui o Sol. Que, por exemplo, na classe espectral A0, as estrelas que estão na classe espectral A0 possuem aqui 80 vezes mais luminosidade do que o Sol, porque o Sol é a minha referência. Nós chamamos o Sol de unidade. Então, nós, em vez de utilizar o valor real da luminosidade do Sol, nós chamamos ela de 1. Colocamos lá como vale 1. Ela é a nossa referência. Por exemplo, o M0, ele equivale a 0,06 a luminosidade do Sol. Então, se você pegar a luminosidade do Sol e multiplicar por 0,06, você vai encontrar a luminosidade da classe M0. Isso vale para qualquer coisa, para a luminosidade, para a massa e para o raio. Olha só, as estrelas aqui em A0, elas possuem uma massa 3 vezes maior do que a massa do Sol. As estrelas B0 possuem uma massa 18 vezes maior do que o Sol. Vamos ver o raio. A classe espectral O5 possui um raio 18 vezes maior do que se comparado com o Sol. Isso é o que significa tomando o Sol como unidade. E o que a questão está pedindo para a gente? Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol. O problema falou que a temperatura do Sol era 6.000, certo? Vamos marcar aqui. Uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior, qual é a temperatura dessa estrela? É só multiplicar por 5. 6.000 vezes 5 é igual a 30.000. Aí você olha, professor, não tem 30.000 na tabela. Mas você concorda comigo que também não tem 6.000 e nós adotamos aqui o Sol na classe G2? Estrelas aí com temperatura de 5.770? Então a tabela possui valores aproximados. Então 6.000, você pode ver, o valor mais próximo é 5.770. Não tem outro que possa te fazer alguma confusão. 3.480 é muito distante, 9.900 é muito distante. Então vamos olhar aqui, ó. A nossa estrela teve luminosidade de quanto? De 30.000. A temperatura de 30.000. Qual que chega mais próximo? É aqui, ó, temperatura de 28.000. Acima tem 40 e abaixo tem 9. Então, não tem erro. Você vai ter que adotar a classe B0. E qual é a luminosidade dessa classe? É 2 vezes 10 elevado a 4. A quarta. Mas, professor, o que significa 2 vezes 10 elevado a quarta? Vou marcar aqui, ó. 2 vezes 10 elevado à quarta. Isso aqui é uma notação científica,
tá? Você vai fazer 2 multiplicado por 10 elevado à quarta. Você pode brincar com a vírgula, ou você pode fazer essa multiplicação. Eu vou representar isso aqui através da multiplicação, tá ok? Quanto que... Vou fazer 2 vezes 10 à quarta. Quanto que é 10 elevado à quarta? Eu já ensinei lá no Calcule Mais e truques de multiplicação. Como é que você faz isso aqui, ó? É só você fazer o seguinte. Não está elevado à quarta, 10 elevado à quarta, então você vai colocar o número 1. E vai colocar o quê? 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Esse é o truque. Então você vai fazer 2 vezes 10.000. Então, 2 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 20.000. Ok? Então vamos lá. O que a pergunta quer que a gente responda? Qual será a ordem de grandeza da sua luminosidade? Tá, vamos voltar um pouquinho. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza da luminosidade? Estamos comparando em relação ao Sol. Se nós olharmos a tabelinha, essa tabela já compara em relação ao Sol, que o Sol vale 1. Lembra que eu falava que o grupo A0... O que significa esse 80? Significa que as estrelas desse grupo, dessa classe espectral A0, possuem a luminosidade 80 vezes maior que o Sol. Neste caso, que é o B0, que é a nossa estrela, ela possui a luminosidade quantas vezes maior do que o Sol? 2 vezes 10 à quarta, que é igual a 20.000. Então, a alternativa correta é a letra A, 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!